noite, Eliana. Boa noite a todos. Gente, vamos iniciar então mais um estudo do nosso livro Gênesis, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, o Gênesis bíblico, ainda falando sobre reencarnação e tendo como base o livro Missionários da Luz, de André Luiz, por psicografia de Chico Xavier. Capítulos 12 e 13 falam sobre a reencarnação do Segismundo. Nós continuamos então a abordagem desses capítulos até finalizarmos esse capítulo 13 e consequentemente o estudo sobre reencarnação baseado no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Soprou Deus nas narinas do homem um sopro de vida e ele tornou um ser vivente. Antes de iniciar, vou pedir para Dani fazer a prece inicial por todos nós, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que estão sempre nos auxiliando no entendimento dos ensinamentos e que possamos estar abertos, receptivos mesmo, a tudo que formos estudar nesta noite de hoje. Com isso, vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que o Senhor nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Gente, eu vou colocar o livro aqui. Que é a água. Oi? Antes de você começar, eu falei pra minha prima, hoje ela não vai conseguir entrar porque ela tá presa no trabalho ainda. Tá. Mas aí semana que vem ela vai estar presente, tá bom? Tá bom, se você quiser adicionar ela no grupo lá, você me manda. Ah, tá. Obrigada. Se eles quiserem também. Tá bom. Tá. Vou compartilhar aqui, gente, pra gente acompanhar. Eu acho que tá fluindo melhor, né? Quem quiser pode acompanhar de casa também. Bom, na semana passada, nós estávamos discutindo o último parágrafo, né, os últimos dois que a gente leu, foram esses daqui, falando sobre a organização corporal, né, do Segismundo, falando que os membros, os órgãos serão bons, né, e que se o Segismundo soubesse aproveitar a reencarnação, ele, embora tivesse aí uma doença no coração, né, ele ainda assim teria equilíbrio para conseguir aproveitar bem a oportunidade que estava sendo dada, a oportunidade de reencarnar. Isso é interessante porque mostra mais uma vez para nós a misericórdia divina agindo, né? Segismundo foi um criminoso na reencarnação anterior, assassinou, né, o Adelino, mas teve o seu processo de restabelecimento no plano espiritual, fez algumas coisas plausíveis, começou até a coordenar uma equipe de resgate lá, né, que ele mesmo comenta aqui no livro. E depois disso ele vem ainda para resgatar, né, porque a consciência dele ainda cobrava essa dívida, esse ódio que ele tinha, ele e Adelino tinham, né, recíproco, né, entre ambos. Aí então ele vem agora, ele faz esse trabalho de reencarnar como filho de Adelino e tendo as consequências, né, do ato que ele cometeu. Só que mesmo assim essas consequências constituem ferramentas de Deus para que o trabalho se desenvolva, para que
a nova estadia de Segismundo no seio familiar, né, e com essas pessoas, quais sejam Adelino e Raquel, seja uma estadia diferente. Nós chegamos a destacar como que a misericórdia divina é perfeita, como que essa ferramenta que é a reencarnação funciona bem, que vejam, a Raquel, que numa reencarnação anterior, ela foi motivo de separação, de morte, entre Segismundo e Adelino, né, disseminou o ódio entre esses dois. Ela não disseminou, mas foi o motivo, né, de todo esse desgaste que teve. Agora ela volta como peça central de reestabelecimento. Aquela que, por causa dela, houve morte, agora, por causa dela, vai ter vida. Ela vai ser mãe de Segismundo. Aquela que foi motivo de separação, agora é motivo de união. Ela vai ser mãe e esposa dos dois aí, de Segismundo e Adelino, respectivamente. E além disso, ela já vinha fazendo um trabalho de sustentação no lar, através de prece, tudo isso que possibilitou essa reaproximação de Segismundo e Adelino. Então a reencarnação, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai ver coisas ainda para serem estudadas e a gente vai descobrindo mais detalhes, mais nuances, né, que vão nos ajudar a perceber como que é uma ferramenta importante, uma ferramenta mesmo da misericórdia de Deus. Continua então esse diálogo, né? O Segismundo ali já estava prestes a reencarnar de fato, a ter o momento da concepção. Eu lembro que a gente finalizou também o último estudo falando sobre aquele período de 7 dias ali, né? 7 anos, perdão, da reencarnação. Eu vou ler aqui de novo então o parágrafo, né, onde a gente parou. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos. Esses 7 anos é o período após o renascimento, em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Aqui a gente finalizou, né, a discussão do último estudo nesse parágrafo, e esse 7 aqui chamou atenção, porque estamos estudando Gênesis, o 7 como o número mais importante, né, do que a gente estudou aí anteriormente, que é o número cabalístico, o número que representa a obra divina sendo completa, o tempo de Deus agindo, né? E aqui a reencarnação como ferramenta de Deus se completando aos 7 anos. Esses 7 anos, precisamos entender, é relativo, é uma média, é para cada caso específico, vai variar ali um pouquinho antes, um pouquinho depois, devido à evolução, à bagagem espiritual de cada espírito que reencarna. Mas é uma média, é um tempo. E esse 7, mais do que tudo, é simbólico. Quer dizer, a gente pode reler isso aqui assim, ó. Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência, até que ele atinja o tempo necessário de acordo com os planos de Deus após o renascimento, ocasião em que o processo estará consolidado. Quer dizer, quando essa reencarnação, que é uma vontade de Deus, estiver consolidada, esse período é chamado de 7, que pode ser nos 7 anos exatos, pode ser com 8, com 5, 6, né? O 7, como eu disse, uma média, mas simbolizando para nós a obra divina, mais uma vez, se completando. Veja que a ordem divina, a obra divina, é tão perfeita que não falta o amparo. Herculano permanecerá em definitivo, junto. Quer dizer, Deus dá todo o suporte para a obra dele acontecer. A gente continua então. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. Olha que forte isso.
Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção de corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Como que a gente resume esse tanto de coisa difícil aqui que o Alexandre falou no finalzinho, né? Até que tenha ali um sistema de defesa estável, implementado no organismo de Segismundo, mais do que nunca precisa da atenção do anjo da guarda, podemos dizer assim, do mentor, né? No caso aqui do Herculano. Atenção especial, desde os primórdios do timo. Essa glândula aí que ele fala. Desde o útero materno já é essencial. Gente, quem quiser comentar algo pode abrir o microfone, falar aí. Eu não vejo a tela da chamada quando eu estou apresentando. Alguns... Opa, eu engoli a última frase aqui. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Antes aqui, né, o Alexandre comenta de uns mapas aí, onde são mostrados os cromossomos. Isso tem a ver com a genética, né, na onde que vai ser estabelecida ali cada característica peculiar do organismo de Segismundo. Então eles têm diversos gráficos onde mostra isso. Olha o acompanhamento, gente, para o processo reencarnatório acontecer. Eles têm gráficos, mapas, né, falando de cada característica do espírito ali que vai reencarnar. No caso do espírito já encarnado, né, no corpo. Aqui mais especificamente falando do corpo. Como que vai ser essa ferramenta, esse dispositivo, esse receptáculo? Como que ele vai ser? Tem mapas, gráficos cromossômicos, que eles chamam aqui, né, eles dão esse nome. Gráficos das disposições cromossômicas. Eu imagino, eu não sou da área da biologia, da genética aí, mas eu imagino que na ciência nossa atual ainda não se tem noção do que está sendo dito aqui. A gente sabe assim, só o que é o cromossomo, o que faz, mas com o nível de detalhe que esses gráficos aqui devem ter, gente, acho que a gente não tem não. Não vou afirmar porque eu não sou da área, né? Eu não sei, entendi muito pouquinho do que está aqui, mas eu imagino um negócio muito complexo e bonito ao mesmo tempo. Dá vontade de ver, na verdade. Oi, Tiago. Oi, dona Cida. Você falando nisso, eu lembrei, foi de um negócio de Haroldo que eu ouvi uma vez, ele falando que a gente estuda, mas às vezes, realmente, mesmo você está estudando ali, mas você fica perdido, porque tem coisa que você tem vontade de saber, mas você não sabe como articular uma pergunta, né? Você tem aquilo na mente, mas a gente não sabe como perguntar. Aí você deixa para ele estava falando de um repórter. Eu acho que estava acompanhando o Chico, e ele falando, se eu tivesse lá, meu Deus, eu ia perguntar isso, perguntando aquilo, e eu pensando, mas a gente tem isso mesmo, às vezes você está diante. Bom, quantas vezes uma pessoa está fazendo uma palestra, você sai de lá até meia, assim, mas você fica pensando, a gente tem medo de dar mancada, não sabe nem fazer a pergunta. Esse caso que a senhora cita aí do Haroldo, foi uma ocasião em que teve aí um médium X aí publicou uma obra, né, mediúnica, falando sobre o processo de regeneração da Terra, uns planetas lá que ia surgir, o que ia acontecer, para onde que a gente ia e tal. Perguntaram ao Chico sobre isso, se aquilo estava certo e tal. Aí na hora
a notícia que se tem é que Emmanuel dá a resposta, né, através do Chico. Emmanuel dá a resposta que era necessário ter cautela, que ainda não era bem assim, né? Falou de uma forma educada que não era aquilo, né? O Haroldo até suprime o nome do médium para não difamar ninguém, né? Mas foi uma pessoa conhecida aí no movimento espírita da época, se eu não me engano, década de 50, 60. Não tenho certeza disso, ou pode ter sido um pouquinho depois também. Mas o contexto da conversa era essa. Aí o Haroldo fica indignado que ele fala assim que o repórter, né? Se ele fosse o repórter, ele ia perguntar assim, tá, mas como é que vai ser então? Para saber o jeito certo, né? Mas nem passou pela cabeça de quem estava entrevistando fazer essa pergunta, exatamente porque não entende a dimensão, o alcance, né? Então não tem nem como formular. Eu me lembro que tinha algumas matérias que eu fiz na faculdade, que a primeira vez que eu reprovei, né, nas primeiras vezes que eu fiz, e a primeira vez era isso, eu olhava assim, não entendia nem o que estava acontecendo, não tinha como eu tirar a dúvida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então isso acontece, né, e aí eu precisei repetir uma, duas vezes até entender um pouquinho pelo menos para passar. Isso acontece também quando a gente está fazendo estudo. A gente tem que ter, ao mesmo tempo, um compromisso com a verdade, a humildade de falar em alguns momentos não sei, porque exatamente a gente chega um momento que a gente não sabe nem formular. Então, é muito importante que a gente não fique inventando coisa, né? Procuremos falar as coisas com referências, deixemos bem claro quando é o nosso ponto de vista e aceitemos que às vezes a gente não vai entender. Principalmente André Luiz, gente. Tem coisa que vai falar aqui que ele mesmo fala que não entendeu o que os mentores falaram. Imagina a gente, né? Ele estava do lado, num processo, num plano transcendente, onde a comunicação é bem mais sofisticada, muitas vezes através do pensamento, e ele não conseguia entender. A gente, com o nosso linguajar limitado, né, todas as limitações que o corpo impõe, é super normal que não entendamos tudo. Só que o simples fato da gente já ouvir falar nessa encarnação, talvez na outra a gente já aprenda mais um pouquinho. Então o importante é o quê? Começar, né? Estamos sendo espíritas, evoluindo um pouquinho a cada dia. Bons espíritas, na verdade, né? Aí continua aqui, né? Alguns dos amigos... pegando o gancho da Dona Silvia aí, né, que ela falou que às vezes em palestra a gente não nem fala, né, porque fica com medo de passar vergonha. Aqui é o contrário, tá, gente? Qualquer contribuição, qualquer coisa, aqui é o lugar para a gente falar, né? O lugar mais reservado, podemos expressar nossos pensamentos, não tem problema nenhum. A gente está gravando aqui, mas não impede, né? Igual eu falei, desde que a gente tenha base, né? Bases doutrinárias, bases do Evangelho, e desde que a doutrina espírita também é livre no sentido da gente raciocinar, de questionar. O que a gente não pode é falar que uma coisa é assim, sem ter prova, tirar coisa da cabeça da gente, mas questionar, totalmente válido, enriquece o estudo, né? E auxilia a gente a aprender mais ainda. Então aqui é totalmente aberto, né? Continuamos. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção, enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo. Acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomos? A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Gente, o cuidado aqui dessa obra, de quando ela foi lançada, tudo tem um motivo.
no momento que essa obra foi lançada, né, psicografada, ainda na psicologia acreditava-se, na psicologia, neuropsicologia, psiquiatria, se acreditava no fator da hereditariedade, inclusive na personalidade da pessoa. Então, assim, se o pai era ruim, o filho ia ser ruim. Se o pai era bom, o filho era bom. Só que isso não explicava os fatos contrários. Por exemplo, ela explicava muito bem quando o pai não tinha paciência e o filho nascia sem paciência. Mas e o contrário? Quando o filho era tranquilo, paciente, o pai não era. Ela não abordava tudo. Então, o André Luiz pergunta, é o ditado, né? Tem a quem puxar, a gente gosta de falar. Isso aí tem a quem puxar. Mas tem um tanto de coisa que não tem a quem puxar, e aí, como é que fica? A ciência ela tem que ser completa. Né? E o Espiritismo é também ciência aplicada. Então o Alexandre aqui já responde, não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural, ou seja, ciência. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Deu para entender o que está aqui, gente? Importantíssimo o que está aqui. O Alexandre... Oi, dona Silvia. Aí, no caso, aí ele está falando que, igual, a aparência física, a gente pode herdar sim, né? Até mesmo, realmente. Se eu sou vamos falar, sou a família, minha família toda negra, né? Eu, Raimundo, somos negros, não faz nem sentido nascer um menino loiro hoje, né? Porque não tem para onde puxar, né? Não faz sentido. Agora, o espírito não tem nada a ver. Né? Talvez. É isso, não é isso? Isso aí. Né? As características físicas, né? Elas vêm da hereditariedade. Porque vem dos genes ali do pai e da mãe. Então vemos aí, né, filhos que se parecem muito com o pai ou com a mãe, ou que é uma mistura perfeita dos dois. Você olha assim, parece que juntou os dois ali na miniatura. Desde bebê tem vezes que a gente já fala, nossa, é a cara do pai ou é a cara da mãe. Né? Mas em termos de consciência, ações, livre-arbítrio, toda a carga intelectual, moral, espiritual que tem naquele ser é de responsabilidade e consequência das escolhas dele. Quer dizer, é íntimo, é individual. Não faz sentido, né? A criança... E isso explica, gente, uma dimensão de coisas, tá? Por exemplo, tem uma frase bíblica lá que fala que aqueles que desrespeitassem Deus... Está no Pentateuco de Moisés, eu não lembro o livro agora. Mas fala assim que seria punido até a terceira, quarta geração. Se a gente for olhar isso, né, isso é quase que um mecanismo falando assim, você mesmo vai pagar quando reencarnar. Né? Se a gente pegar a terceira, quarta geração, olha só, olha a continha, gente, que interessante. Terceira, quarta geração, morreu, né, o espírito. Dizem que a média para reencarnação é em torno aí de 80 anos entre uma reencarnação e outra. Às vezes mais, às vezes menos. Já vimos casos aí que é menos. Né? Mas o livro, o texto lá no Antigo Testamento é até a terceira ou quarta geração. Pode ser antes. Igual quando a gente vê lá no A Vida Continua. Né? Tem um caso lá onde a esposa, o marido é o personagem principal,
juntamente com a outra moça, que eu esqueci o nome, tem muito tempo que eu não leio o livro. Mas eles começam a acompanhar, né, a trajetória dos entes queridos que ficaram. E a esposa desse que estava desencarnado e acompanhando, ela ia desencarnar, já estava com a idade avançada, começando a ter um problema neurológico, e a filha deles, desse que estava morto acompanhando, e dessa que ainda estava encarnada, conheceu um rapaz, o genro, né? E ele era advogado, lidava muito bem com dinheiro, como se diz, ele começou a mexer os pauzinhos ali para internar a dona num asilo, numa clínica, acelerou um pouquinho o desencarne dela e fez com que toda a herança dela fosse transmitida legalmente nas leis terrenas, né, para o nome dele. E aí o marido, que estava já desencarnado, ficou assim, chateado e nervoso e controverso com a situação. Até comentou, fala com ele assim, aqui, você não acredita nas leis divinas? Não. É fato que nesse momento está havendo um prejuízo, né? E olha, gente, falando de coisas materiais, tá? A reencarnação explicando isso. Está havendo um prejuízo, ela vai desencarnar, ninguém lá na Terra vai saber do que está acontecendo. Só que daqui 30 e poucos anos, ela vai voltar como neta desse que agora, inclusive, tem, né, habilidade para fazer o dinheiro reproduzir, o dinheiro render. Ela vai receber isso tudo de volta, como herança e ainda com juros pelo tempo, né? Então vejam, essa aí, com 30 e poucos anos, ela estava pagando, ela estava recebendo na segunda geração em relação a quando ela desencarnou. Desencarnou, veio filha, ela vinha como neta, segunda geração. Vamos pegar por essa média aí e colocar até a terceira, quarta geração. 80 anos, 60, quer dizer, quem vai pagar ou receber pagar pelo que não fez, ou receber o mérito do que fez, ou pagar também pelo que fez, dependendo, vai ser você mesmo. Vai vir numa outra situação. Vai vir num outro corpo, mas sendo o mesmo espírito. É o que está falando aqui. O que acreditava nessa lei é que, né, aí as religiões em geral interpretaram mal isso porque não tinham um esclarecimento da reencarnação que a gente tem. Ah, então meu filho, meu neto ou meu bisneto, terceira até a quarta geração, pode pagar pelo meu pecado. Aí onde que está a justiça divina, né? Se fosse pessoas diferentes pagando por coisas que ela não fez. Não fazia sentido. Era totalmente ilógico, até para aquele momento em que a lei mosaica era olho por olho e dente por dente. Ó, você fez errado, você paga. Você fez bem, você ganha. É controverso até com isso, né? Então, o que o Alexandre fala aqui é que esse fenômeno físico, ele não pode ocorrer, né? Aqui, ó, físico, fenômeno físico, ele não pode ter, né, algum tipo de subversão da lei divina, que é o quê? Princípios da liberdade espiritual. O karma, o intelecto, a evolução do espírito que nasce é tudo responsabilidade dele. O que ele vai herdar é somente características físicas que vão ficar aqui no corpinho, né, depois que desencarnar. Agora, o que acontece muitas vezes o filho repetir até alguns comportamentos do pai. Por exemplo, o pai é um assassino, o filho é assassino. Essa lei geral aqui explica. Geralmente a gente não reencarna nos grupos que a gente tem afinidade. Às vezes os dois em reencarnação passada eram assassinos, trabalhavam junto, e os dois vieram com essa carga. O pai não conseguiu desfazer, continuou fazendo, e o filho reencarnou e continuou fazendo, mas não porque o pai fazia, porque ele já fazia. Né? Qual que é a tendência à medida que a gente vai evoluindo? A tendência da gente fazer só coisas boas. Se a gente pega isso, gente, numa dimensão temporal assim, fica ainda mais bonito. Né? A gente falou lá de Moisés.
lá do início, 3.500 anos atrás, em que as reencarnações, a expectativa de vida era menor, vivia-se 40 anos, 30 e poucos, ou seja, permitia-se mais reencarnações, exatamente porque o espírito era menos experiente, era mais mal ainda do que atualmente. Então um matava o outro, é pena de morte para tudo quanto é lado. Olha como que vai caminhando na evolução. Hoje, essa média que se tem é em torno de 80 anos. Por quê? A gente evolui mais lá na vida verdadeira do que aqui. Igual Segismundo, ó, ele estudou, fez o bem, praticou. Agora ele está vindo para rever assim, uma coisinha mínima que tem total chance de dar certo. Por quê? Ao longo de várias reencarnações anteriores, em que vinha, vivia 18 anos, ia para a guerra, morria, vinha de novo, vivia 20 e poucos anos, aí pegava a doença, morria, aí vinha 30 e poucos, brigava com o outro, olho por olho, dente por dente, morria, mas foi evoluindo, foi aprendendo, aí veio, viveu na época de Jesus, não aceitou Jesus, depois Jesus foi embora, ainda não aceitou, continuou matando cristão, mas veio, aí veio a Inquisição, aí já não estava mais assim. Aí, às vezes, pagou na Inquisição, foi mártir, né, mártir em vez de algoz, foi aprendendo. Isso é uma lei geral. A lei divina, ela é geral. Ela tem que pegar tudo. Tem que explicar tudo. E a reencarnação explica tudo. Né? Alexandre está falando aqui. A lei, a ciência mundana, física, química, biologia, tudo isso são pedacinhos de coisas que constam de um grupo bem maior, que se chama lei divina. Ela explica tudo. A nossa ciência explica algumas coisas. Tanto que a ciência ainda não conseguiu entender a reencarnação. Não conseguiu explicar. Né? Quem tiver interesse, tem estudos científicos, tá, gente, sobre reencarnação. Vocês podem pesquisar lá sobre o Ian Stevenson. Ele já desencarnou, mas ele tem livros aí onde ele investiga características das pessoas quando elas nascem, faz uma... Se essa pessoa tem alguma lembrança de vida passada, alguma coisa assim, ele junta isso tudo, investiga se houve alguma outra pessoa na família, geralmente é na família, que teve algum acidente, alguma coisa que pode ter gerado a característica atual, e ele prova por várias vezes a reencarnação. É maravilhoso o livro. Ô, Tiago, Oi, eu tô ouvindo aquele livro, né, A Memória do Suicida, e hoje eu estava falando do Agenor, né, que é um dos suicidas que estava lá. Uhum. Aí eles mostrando até um tanto de reencarnação dele, né? Até ele chegar naquela parte do suicida, o tipo de pessoa que era ele, né? E tudo. Eu falei que o espiritismo, assim, não sei as outras religiões, mas eu acho que o espiritismo ele é muito claro com isso, né? Porque ele não deixa dúvida para a gente. Se você tiver interesse, né, e pesquisar e olhar mesmo, não tem nem, precisa nem ser muito inteligente, não. Você consegue, não é? Então é muito. Então, esse Memória do Suicida, gente, não tem como você não entender, porque o trem é muito claro para a gente. Memórias do Suicida, para mim, está na prateleira de cima dos livros espíritas. Ele e Paulo Estevam. Os dois eu coloco ali. Ainda não consegui decidir qual dos dois. Não quero decidir também, não. Os dois. Pode ficar os dois. Gente, Memórias do Suicida, quando eu iniciei na doutrina espírita, eu ficava com medo, assim, porque o povo falava, tá começando agora, não lê Memórias do Suicida. Você não dá para quem está pensando em suicídio ler Memórias do Suicídio. Não era o meu caso, né, mas eu ouvia também na casa espírita pessoas que iam lá com ideias, né, de suicídio e falavam, você não dá o livro Memórias do Suicídio para quem quer suicidar. Eu concordo, né? Você não fala mais no assunto, você procura esclarecer de outras formas. E eu fui ler Memórias do Suicida depois
depois de uns 5, 6 anos na doutrina espírita e já mais por dentro, né, dos assuntos, com os princípios básicos assim, mais consolidados. E, gente, foi assim, uma das melhores, tirando o Livro dos Espíritos, que eu li em uma noite, né, não consegui dormir, não consegui parar de ler o livro. Primeiro, Livro dos Espíritos. O Há 2000 anos impactou muito também, Paulo Estevam. Mas Memórias de um Suicida, quando eu li, que grata surpresa, viu? Muito bom. Nossa, é sensacional o livro. Inclusive, lá no prefácio, eles dão um alerta, né, para a gente não desanimar com os primeiros capítulos, que são pesados, né? São densos. Falam, assim, uma realidade nua e crua do sofrimento que os espíritos que suicidam, né, têm. Mas ele deixa claro que é um livro que fala da misericórdia de Deus. E o livro é todo misericórdia de Deus. O início é consequência do ato. Quer dizer, a gente fez errado, vai pagar. Né? A gente saiu da lei divina, vai ter que voltar para ela, nem que seja por sofrimento. Mas o resto do livro, nossa, o que eles fazem lá. E eu fico imaginando assim, aquela legião dos servos de Maria, que eles descrevem, né, com as túnicas azuis, os turbantes. Eu consegui imaginar na minha mente assim, o personagem certinho. Eu ficava imaginando eles marchando assim, a colônia espiritual. Gente, que viagem! Quase que a gente transcende. Eles falando que todos os dias lá, às 6 da tarde, tem um momento que eles cultuam a Maria de Nazaré, rezam a Maria. Aí isso eu lembrei que na casa dos meus avós, né, desde antes no catolicismo, parava-se também para ouvir, acho que é a Rádio Eldorado, não sei se é ela que passa ainda, mas passa a consagração a Nossa Senhora, né? Ave Maria, 6 horas da manhã. Nossa, muito bom. Esse livro, assim, é sensacional. E assim, o que a Dona Silva falou é verdade. A doutrina espírita, de várias formas, ela tenta trazer para nós a importância que tem a reencarnação, como que ela age na lei divina. É um processo complexo, se a gente for pegar aqui, né, principalmente nesse estudo que estamos fazendo, tanto de coisa que envolve, é um processo complexo, mas é bonito e fácil de entender ao mesmo tempo. Pelo menos não de aprender todos os detalhes, mas de entender como que isso impacta na nossa vida, como que nos ajuda a melhorar, que é o principal, né? Então, o Alexandre aqui fala disso, né? Ele está falando de lei divina. André Luiz veio com lei humana sem embasamento nenhum, que isso era hipótese, né, gente? Não tinha nada comprovado sobre essa teoria da hereditariedade. Era hipótese. Alexandre falou assim, ó, aqui não tem hipótese, aqui tem lei divina comprovada. E é assim. Né? Vou continuar aqui para ver se a gente termina esse parágrafo. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á, ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Quer dizer, se fez um mal, a predisposição já era íntima. É porque já queria fazer. Só achou um ambiente adequado. Não é porque aprendeu, puxou do pai, puxou da mãe. Não. Né? O Espiritismo também é firme em afirmar que a responsabilidade das coisas boas e ruins que nos acontecem é totalmente nossa. Né? Todavia, deixa eu parar aqui para ficar fácil de acompanhar. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairará a quaisquer
exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde nasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador, relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Aqui acho que a gente já comentou nessa questão da intimidade, da responsabilidade nossa pelos nossos atos. Mesmo que estejamos em ambientes adversos, temos total capacidade de vencer os desafios. Né? Não somos colocados onde a chance maior é de derrota. Não, somos colocados onde a chance maior é de vitória. Pedi desculpas a Alexandre, porém não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me, complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, ó, cuidado, gente, renascimento, não é nascimento. Então, quando nascer um bebê, a gente tem que falar assim, ó, minha filha nasceu, ó, renasceu e não nasceu. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma preexistente, no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta. Então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. O Alexandre explica aqui que o sangue, então, é fundamental. Gente, quando pegamos isso aqui, esse significado do sangue, né, nós já estudamos o evangelho sobre a mulher hemorroísa, mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, né, perdia sangue. Sangue aqui está relacionado com vida, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. É como se for o fluido divino. É como se fosse a ordem de Deus para as atividades no campo material.
A mulher que tinha um fluxo de sangue, então, perdendo sangue há 12 anos, estava perdendo o quê? Fluido divino, a grosso modo, né, falando, mas assimilando, estava fora de sintonia com a lei de Deus. Por isso estava fazendo errado. Por isso era tida como impura, de uma maneira assim, literal, né, conforme a lei judaica, era tida como impura. Mas era de fato, né, porque estava afastado das leis de Deus. E o 12, simbólico, né? Já falamos o 12 também. O 12 é período humano que se completa. 12 meses formam um ano. 12 apóstolos, né? O 12 mostra também fim de período, mas é mais relacionado com período humano do que com período divino, que é o 7. Né? É por isso que aquela mulher que tinha um fluxo há 12 anos, quer dizer, a lei, um ciclo humano de perda de contato divino foi quebrado quando ela encontra Jesus, que é o Salvador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tiago, Oi, Denise. te interrompendo você, em cima do que você está falando, e olha você ver. Então, quer dizer que antes, igual, tem essa história da mulher, tem a própria mulher naquela época, quando estava menstruada, era impura, né? Porque não tinha isso? Eles falavam que era impura. Então, mediante, assim, não a falta de esclarecimento, entendimento da época, de certa forma, isso não estava errado. Que tinha uma coisa errada com a gente, não é isso? Para eles, tinha um pecado ali no meio, tinha uma praga, né? Para falar a verdade, a gente era tido como se a gente tivesse praga, né? Se a gente for pensar, dona Silvia, assim, todos nós, né, desde aquela época até hoje, ainda somos impuros. Porque ainda vamos evoluir até espírito puro. Então, de certa forma, todos somos. No caso da mulher, específico da mulher que tinha um fluxo de sangue, tá? Há 12 anos, era um processo diferente da menstruação. A menstruação faz parte da lei divina, é um processo que tem a ver com a reprodução, isso aí não tem nada de impuro, né? Então, digamos assim, quando acontecia esse processo que é natural, né, desse início e fim ao mesmo tempo de um período de fertilidade ou de aptidão para a fertilidade, né? No sentido material, para os judeus aquilo era impuro. Só que o fato em si do fluxo sanguíneo menstrual, ele não tem nada de impureza. No caso da mulher, um fluxo de sangue, que era um processo diferente, ela tinha uma hemorragia, ela era tida como mais impura ainda. O que eu quis dizer é assim, que no caso dela, de fato, ela era, né, o símbolo lá, quando a gente interpreta esse evangelho, é de estar perdendo vida, mas demonstra o que? Um afastamento das leis divinas. Aí vem o checkmate. Ela fica curada quando ela toca nas vestes de Jesus, não é na borda da veste do Cristo. Na borda da veste dos profetas era onde tinha bordado os escritos judaicos sagrados, o Alcorão, as leis principais do povo de Deus. Então, é um evangelho que está dentro da lei divina, falando de uma mulher que simbolicamente estava perdendo vida, mas porque estava afastada das leis de Deus, e reencontra a lei de Deus através de Jesus. É um personagem que serve para qualquer um de nós, homem ou mulher, porque é a nossa trajetória. A gente perdido, sofrendo consequências por causa da nossa impureza, por causa das nossas escolhas, e reencontrando Deus através do Cristo, que é o guia, modelo e exemplo. Então, assim, os judeus, eles estavam errados no sentido de achar que a menstruação era algo impuro. Mas no Evangelho, geralmente, a perda sanguínea representa a impureza
por causa disso aqui, ó. Está perdendo vida. Demonstra que está afastado das leis de Deus. Deu para entender? Deu, mais ou menos. Resumindo, o processo físico, a lei física, né, orgânica, biológica da menstruação não é um processo de impureza. Mas os judeus viam isso como um símbolo de impureza, de ser impuro. Mas eles nem conheciam o que estava acontecendo. Então via aquilo ali e achava que era impuro. Esse fato em si não era. Agora, perder sangue, independente de como seja, no Evangelho, representa para nós perder vida. Por quê? O sangue representa um fluido divino. É o símbolo de um fluido divino que nos fixa, nos situa nas atividades terrenas. Então é um elo de ligação. Aqui ele falou de perispírito antes. O que o perispírito faz? Une espírito e corpo. E o sangue é fundamental para o equilíbrio do corpo perispirítico. Então era como se fosse um meio de ligação entre lei divina e ações nossas. É diferente o processo físico-biológico da menstruação, ele está na lei de Deus. Isso não é impureza. Pois é, mas eu sei, não tá, mas para os judeus, na ignorância, né? Porque eles vão dizer, na ignorância deles, era uma impureza. Era, para eles né? sim. Para eles era. Só que assim, eu entendi o que a senhora quis dizer. Eles falavam que a pessoa estava impura. Eles não estão errados. A pessoa estava impura, mas não era por causa da menstruação. É por causa de outros motivos. Porque aí limita muito, né? Fala que é só a mulher e tal. E não. Todos nós temos dívidas, né? Quer dizer que a mulher que passa por um processo natural. Aí eu tô falando na época, né? Eles não tinham consciência disso, agora a gente tem. Mas a mulher que passa por um processo natural, uma lei divina, né? Que é o processo menstrual, ela está impura, e aquele que é homem que mata, que persegue ou que estupra, ele não está impuro, porque não tem menstruação, entendeu? Ali era uma cultura muito patriarcal de enaltecer o homem e menosprezar a mulher. Porque o homem não vai menstruar, né? Então nunca vai ser impuro. Aí tinha outras coisas, só o homem que era sacerdote, outros que poderiam frequentar certas partes do templo, era como se fosse escolhido. Então era uma junção de culturas, né? E eles não estavam errados quando falam assim, fulana está impura. Mas faltou eles apontar assim, fulano também está impuro. E essa impureza não é por causa de menstruação. Perder sangue é mais, no sentido evangélico espiritual, é mais do que essa parte física, literal. É uma interpretação simbólica mais ampla, que abrange todo mundo. É perder vida, é perder contato com Deus. Aí engloba todo mundo, não tira ninguém, né? Não enaltece ninguém e nem rebaixa o outro, igual eles queriam fazer. Entendeu? Entendi, já. Gente, deu hora. Vou marcar aqui. Eu vou marcar aqui pra gente lembrar que falou desse sangue, né? A gente retoma daqui. Opa, peraí. Vou até finalizar com a prece já, porque eu acho que deve estar acabando o tempo. Vou parar de compartilhar. 2 minutos. Vou finalizar com a prece. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre e amigo, obrigado por todas as bênçãos, pelo amparo, por tudo de bom que tem nos oferecido, não só nesse momento, mas ao longo da nossa vida, Senhor. Obrigado pelo empenho, pela boa vontade, pela fé que cada um de nós tem demonstrado ao permanecer nesse momento de reflexão, de aprendizado. Obrigado pelo amparo espiritual.
Que continuemos, Senhor, em busca da melhoria íntima. Que a sua luz, a sua paz alcance todos os que sofrem e que nada alheio à sua vontade interfira nos projetos divinos que temos em nossas vidas, no nosso planeta, no universo como um todo. Sê conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.